Aí, amados, estávamos ali do lado daquele portãozão, parou um táxi, né? Um táxi não, Uber, né? E desceu uma senhora do Uber, toda elegante, cabelo escovado, roupa bonita, brinco, colar, pulseira, uma carteira dourada, bem bonita, bem elegante. E nisso, o Uber foi embora. E ela falou assim, peraí, não está acontecendo a formatura aqui? Não é nesse endereço? Aí eu falei, não. Puxa, eu vi uma tristeza assim, tipo, que fora, né? Eu falei, por que você veio para cá? Aí ela olhou e falou, meu Deus, eu peguei o comunicado do culto ecumênico na quinta-feira. Eu peguei o convite errado. E aí ela ficou tão constrangida ali, e o Uber foi embora, e conseguiu, e o outro, não aparecia outro próximo, não vinha. E quando eu vi o constrangimento dela, eu disse assim, eu quero contar uma história para você, enquanto você consegue o seu Uber. Aí eu falei, eu sou a pastora Edna, estou assim, toda assim bagunçada, porque a gente esteve na faxina a tarde toda, está todo molhado, de chinelo. Eu disse assim, uma vez, alguns anos atrás, meu esposo chegou em casa do serviço, era uma sexta-feira, eu acho, e eu falei, vamos se arrumar rápido, porque é o casamento. E eu tinha ido no salão, feito escova, feito unha, me arrumado, estava com um vestidão bem bonito, e o Macedo rápido se arrumou, e quando nós chegamos lá na igreja, era um casamento na igreja católica, tudo fechado, tudo escuro. E aí o Macedo falou, Edna, é aqui? Eu falei, olha aqui o convite. Quando ele pegou o convite, ele falou, o casamento é no sábado que vem, ou na sexta que vem. É sábado, é no sábado que vem. E eu pensei, meu Deus, vou ter que fazer tudo de novo, no sábado que vem, porque nada ia durar, irmãos, nem a unha, nem a escova, nem o constrangimento. Aí, ela se sentiu um pouco melhor. E o Uber nada. Aí ela sorriu. Eu falei, não, essas coisas acontecem. Ela falou, então você foi no casamento uma semana antes? Falei, pois é, uma semana antes. E apressando o meu marido. Ela falou, então vou te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Eu fui num velório errado. Eu é mesmo? Mas aí o Uber deu um sinal, ela falou, né, já entrou em contato, ela já estava melhor. Ela falou, e cheguei lá no velório, eu chorei. Depois olhei em volta, estava todo mundo olhando para mim. E eu pensei, puxa vida, quando a gente morre, não vale nada mesmo. Cadê os amigos? Cadê o pessoal? E aí eu achei que tinha alguma coisa estranha, fui lá ver o morto, e era outro. Aí ela disse, pastora Edna, eu nunca contei isso para ninguém, nem para o meu filho. Eu falei, pois é, estas coisas acontecem. Aí chegou o Uber, e ela se despediu. Eu falei, muito prazer te conhecer, convidei para vir num culto. Irmãos, eu queria perguntar para você, você já deu um fora na sua vida? Você já tentou entrar num carro de uma outra pessoa? O Jackson? Alguém aqui já ficou lá com a chave no carro e achando que tinha alguma coisa errada, né? E o carro não era seu, era só parecido com o seu. Abriu o carro. O dono chegando. Gente, nós já cometemos tantos erros que você fica com uma vergonha. Você já usou uma roupa do lado do avesso? Ou você já viu alguém? Eu já vi uma pessoa chegar perto de mim, sentar num lugar cheio de gente, e eu olhei e percebi que a roupa estava do avesso, e eu estava com vergonha de falar para a pessoa, mas eu precisava de falar, antes que outras pessoas vissem. E eu cheguei assim e falei assim, talvez você na pressa colocou sua roupa do lado errado. Aí ela olhou, meu Deus, tem um banheiro por aqui.
saiu correndo para destrocar a blusa, colocar do outro lado. Nós erramos muito, irmãos. Nós falhamos muito. Eu não lembro de nunca ter ido num velório de uma outra pessoa, mas só de ter ido num casamento uma semana antes, você pode ver o quanto isso mexeu, né, comigo. Mas consertamos as coisas, pedimos desculpas, nos organizamos novamente, ficamos envergonhados, mas amados, quando se fala de vida eterna, de salvação, de perdão dos nossos pecados, nós não podemos errar. Porque nem sempre você pode corrigir. E o que Paulo está escrevendo aqui, ele está mandando uma carta, e ele está falando assim: olhe, igreja, vocês não devem perder tempo com discussões, brigando um com o outro o tempo todo. Evite discussões. É um conselho. Evite ficar brigando com a sua mulher, você brigando com o seu marido, brigando com o seu filho, brigando com a sua mãe, brigando com o vizinho, brigando com as pessoas, brigando com você mesmo. Evite essas coisas. Não adoeça por causa destas coisas. Tenha misericórdia, né, de você mesmo. Ele fala: evite ficar discutindo por causa da genealogia, porque eu vim de uma família tradicional, porque meu pai tinha dinheiro, não porque a minha mãe, porque eu vim da família, minha família tem mais que você, a gente tinha carro, você não tinha carro. E essas situações, isso não vai levar a nada. Não faça isso. Ele fala: evite ficar debatendo sobre a lei. Eu acho que se Paulo tivesse escrito essa carta hoje, ele ia falar: evite ficar falando sobre direita e esquerda, o PT e outra situação. Talvez. Porque ele fala assim: porque são inúteis, não tem valor, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai perder o seu tempo, gastar a sua energia, vai se entristecer, vai ser como aquela frase: nadar, nadar e morrer na praia. Evite todas essas coisas por causa da sua espiritualidade, tenha um discernimento. E no versículo 5, ele fala assim, do capítulo 3, ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós. A primeira tentativa de ir a Deus não foi da nossa parte, foi da parte de Deus para conosco. Não tem como você abrir da terra um caminho para Deus, porque foi Deus que abriu o caminho de cima para baixo, enviando Jesus Cristo. Jesus, ele falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nunca nenhum homem na face da terra, Buda, Maomé e tantos líderes que já existiram, nunca um disse assim: eu sou a verdade. Só Jesus disse isso. Não adianta você discutir com uma outra pessoa dizendo: eu estou certo, você está errado, eu tenho a verdade, você não tem a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade está em Jesus. Se eu não tenho Jesus, como é que eu vou ter a verdade? Quando ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho. Não é um dos caminhos, é o único caminho. Há algumas formas de chegar em Roraima. Você pode ir de ônibus, né? Você pode ir de avião, talvez até de barco. Mas para o céu é só através de Jesus. Por isso que Jesus Cristo, ele é chamado de o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, a verdade, o único, o príncipe por excelência, o conselheiro, né, o príncipe da paz.
E nós precisamos de pegar toda a nossa crenças, as falsas crenças. O que é uma falsa crença? Para você é verdadeiro aquilo, mas quando você coloca na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela não contém reter aquilo que você acredita, porque não tem embasamento bíblico. Quantas vezes as pessoas vivem um período de negação? Por que ela nega? Porque se ela não negar, ela tem que se entregar a Jesus. Porque tantas pessoas dizem que elas não creem em Deus, elas dizem que elas são um ateu, ela diz que ela não acredita nisso, não acredita naquilo outro. Porque é tão fácil dizer que eu não acredito, porque quando eu digo que eu acredito, eu preciso obedecer àquele que eu acredito. Mas para justificar a minha indisposição de obedecer, então eu digo que eu não acredito, que eu sou ateu, que eu não acredito, que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque a Bíblia é escrita por homens. Mas você acredita em tudo que você lê, que também é escrito por homens. Você acredita em tudo que você estuda nas universidades, que os livros também foram escritos por homens. E um dos motivos por que nós devemos acreditar é exatamente isso, porque o Senhor, Ele age, o sobrenatural, Ele age no comum, no natural. Há um mistério na palavra de Deus, amados. Há uma magia espiritual. Há algo que quando você tem aquele seu momento com Deus. Eu gosto muito de uma pastora. Ela já esteve aqui no Brasil algumas vezes. E já esteve na Quadrangular, na convenção, uma vez. Que ela é dos Estados Unidos. Ela diz assim: eu tenho um momento com Deus muito especial. Eu tenho uma intimidade com Deus. E eu crio um ambiente da melhor maneira possível para que eu tenha aquele momento de oração. Que já é aquele momento com Deus mesmo. Onde eu falo, onde eu choro, onde eu canto, onde eu danço. E eu fiquei tão assim, quando eu ouvi esta mulher falando, eu pensei, nossa, que coisa maravilhosa, como ela leva tão a sério esse momento com Deus. Porque ela disse assim: eu tenho uma cesta, e nessa cesta, eu não deixo faltar o que eu vou precisar no meu momento com Deus. Então, eu tenho uma Bíblia, porque eu leio a Bíblia. Eu desligo o celular e eu só deixo uma parte de louvor, porque eu uso louvor. A música cria uma atmosfera. A Bíblia leva você a meditar. Ela diz: eu tenho uma poltrona, eu gosto de um aroma, de um perfume. Aí ela conta que tem, como aquelas velas perfumadas que você compra, não tem um? E ela diz que tem um cheiro que ela gosta tanto, que quando ela, naquele momento de oração, ela gosta de colocar aquele perfume, botar aquele louvor, pegar a sua Bíblia, tem a sua poltrona, e naquele momento ela não atende ninguém, porque é um momento onde ela está honrando o Senhor, e onde Deus vai falar com ela, onde Deus vai corrigir, onde Deus vai ministrar, onde o Senhor pode tocar nas áreas mais sensíveis. É um momento de intimidade com Deus. Você sabe, quando você se casa, quando você tem filhos, vai ter um momento de intimidade com o seu esposo, você vai olhar se a porta está fechada, se não, você vai fechar para não entrar uma criança, para não ter um inconveniente, para não acontecer de ser pego de surpresa. Você não quer expor aquele momento de intimidade com o seu esposo. Mas às vezes no momento que você tem com Deus e que Ele está ministrando no seu coração, você não tem uma preocupação de criar uma situação especial, onde você precisa tanto que Deus toque a sua vida, que cure o seu coração. Irmãos, porque viver aqui neste mundo não é tão simples. Nós não sabemos quanto tempo cada um vai viver aqui, mas nós precisamos de criar um ambiente
o melhor possível, lá na nossa casa, com a sua família. Imagina se o único lugar que você tem para retornar do trabalho for uma confusão, é um xingando o outro humilhando o outro se exaltando, o outro desqualificando, e aquele ambiente que poderia ser um momento de refrigério, um momento de refazer a energia, um momento de Deus agir. Porque a Bíblia diz assim que onde há união, irmãos, Deus ordena bênção. E não pode ter união em um lugar desorganizado, onde cada um quer ser melhor do que o outro, onde cada um quer vencer o outro na discussão, onde um quer falar mais duro que o outro. E como é que o Senhor pode ordenar a bênção dele, que tanto precisamos, quando a nossa parte não estamos dispostos a fazer, mesmo o Senhor começando uma grande obra em nossas vidas e dizendo que a obra que Ele começa em nós, Ele é poderoso para concluir, para terminar. A terra é um lugar onde nós devemos evoluir espiritualmente. Eu sempre falo isso, que o corpo que a gente enxerga é só a casa. Mas um dia a gente vai descascar, igual a gente descasca uma fruta. E o seu espiritual e a sua essência vai ter que estar diante de Deus. E o que nós estamos fazendo para que as pessoas que faz parte da nossa família, do nosso círculo de amizade, ou no nosso trabalho, o que estamos fazendo para que elas sejam abençoadas através do que você conhece sobre o Senhor Jesus? Eu admiro muito o Nelson, que está aqui conosco, né? Que é militar. Faz muitos anos já que ele sempre faz estudo bíblico com a sua família. Todo ano alguém da família se batiza, um sobrinho, uma irmã e alguém, e ele insiste lá a estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia é ser maleável, né? E espiritual e gentil. E a Bíblia fala tudo isso aqui, amados. Quando começa no capítulo 3, fala assim: lembre-se a todos que se sujeite aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Eu e você, nós precisamos estar prontos para toda boa obra. E na medida do possível, se tem uma pessoa se sentindo ali como a mulher que desceu no lugar errado, né? Envergonhada, desconcertada, toda arrumada, e nós, todo mundo bagunçado. O que você pode fazer para facilitar um pouco aquele momento, aproveitar aquela oportunidade, deixar a pessoa se sentindo um pouco melhor, para ter a chance de compartilhar Jesus? Não é zombar daquela situação, mas ver aquela situação e pensar: meu Deus, já estive nesse lugar, sei muito bem como é desagradável se sentir assim, sentir que a gente errou, que não prestamos atenção, que deveríamos ter feito da forma correta. E aí a Bíblia fala assim, ele fala: prontos para toda a boa obra. Porque a salvação, irmãos, é pela graça, mas ela leva você às boas obras. Aí ele começa a falar: o que é uma boa obra? Primeira coisa que ele coloca aqui: não difamem ninguém. Porque difamar uma outra pessoa, desqualificar a outra pessoa, deixar a outra pessoa se sentindo ruim, não é uma boa obra. Agora me fala uma coisa, irmãos: é fácil falar mal dos outros? É fácil ou não é? É fácil. É fácil, sim. E está lá na lista do Apocalipse, lá na lista fala assim: ficarão do lado de fora os bêbados, ficarão do lado de fora os feiticeiros, ficarão do lado de fora os assassinos, ficarão do lado de fora os idólatras, e vai falando. E depois fala assim: ficarão do lado de fora os maledicentes. Engraçado, quase ninguém prega sobre isso, né? Maledicente, dizer coisas
que não edificam, ou descobrir o pecado dos outros, ou expor a outra pessoa ao ridículo. A Bíblia fala que o amor, ele cobre multidões de pecados. Quantas vezes você até sabe uma situação, alguma coisa que aconteceu, mas expor aquela pessoa não vai elevar você na presença do Senhor como espiritual. Pelo contrário, você vai descer, e vai descer muitos degraizinhos da escada que você está tentando subir. Nem todo pecado é tão difícil de fazer como matar alguém. Deve ser horrível matar alguém. Mesmo que se não foi a sua intenção, sei lá, atropelou alguém, alguém passou na frente do carro, aconteceu uma tragédia, mesmo assim é muito ruim você estar envolvido naquele ambiente, naquela coisa lá de morte. Fazer feitiço para os outros também eu acho que deve ser difícil, porque a gente vê alguma coisa, a pessoa vai de madrugada, né? Gente, vai para as encruzilhadas, vai para o cemitério, vai para um lugar tão difícil. Leva tanta coisa, leva oferenda. É complicado isso. É mais difícil do que ser maledicente. Encher a cara. Errar o caminho de casa. Um dia apareceu um bêbado aqui na igreja. Ele estava tão bêbado que graças a Deus, que Deus mandou ele para cá. Estava ali, eu não estou conseguindo ir de bicicleta. Guarda a bicicleta aí. Aí tinha um irmão ali na igreja, pegou a bicicleta, guardou ali na cozinha direitinho, ele foi. Não sei se conseguiu chegar na casa. Ele foi. Passou uns 3 dias, ele estava bem, ele voltou. A gente estava ali no escritório, ele falou: olá, tudo bem? Você é a pastora aqui? Eu estou passando aqui porque eu deixei minha bicicleta em algum lugar um dia que eu bebi tanto, mas eu acho que eu deixei aqui na igreja. Eu falei: não, você deixou, está guardada ali na cozinha. Puxa, muito obrigado, é o único transporte que eu tenho. Gente, quão difícil é. Aquelas pessoas que bebem até cair, o cachorro vem, lambe a boca, faz xixi na roupa. Faz ou não faz? Tem bêbados de todo tipo. Tem uns que ficam inconveniente, falando besteira, outros ficam choram, né, a sofrência da vida. Alguns ficam endemoniados, porque não conseguem vigiar, daí ficam valentes, quer bater em todo mundo. Não é tão simples, gasta o dinheiro à toa, mas ser maledicente é fácil. E Paulo está dizendo aqui: olha, você vai praticar uma grande boa obra se você parar de falar mal dos outros. Falar mal ou falar bem ou falar o que não deve falar. Às vezes é melhor calar, né? E aí ele continua falando assim, depois dele falar não difame ninguém, ele fala assim: seja pacíficos. E a Bíblia fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Irmãos, que é pacificar, irmãos? Que é pacificar? Eu sempre conto a mesma história quando eu preciso de ilustrar o que é pacificar. Eu falo daquelas 3 vizinhas que eram amigas, aí a da esquerda brigou com a da direita, só a do meio ficou ali. Vinha uma, falava mal, vinha outra, falava mal, vinha outra, falava mal, e ela ouvia das duas, até que ela teve sabedoria e falou: sabe de uma coisa? Eu vou ouvir elas falar de tudo, entre tudo que falar, quando falar uma qualidade, é só isso que eu vou contar. Aí vinha uma: por que essa fulana aí? Ela falou: poxa, não fala dela, sabe por quê? Ela esteve aqui ontem, ela falou que você é a pessoa aqui da rua que tem o melhor jardim, que não tem casa igual a... Ela falou isso, falou que ela te admira, isso, só falou a parte boa, o resto ela não falou, porque ela queria pacificar. Daí a outra veio, falou, mas no meio de tudo, falar, quando eu era amiga dela, ela sabia fazer um bolo tão fofinho. Eu falei: isso aí, é o bolo fofinho, o resto passa borracha. Na oportunidade ela falou: olha, você está de mal da fulana, mas ela esteve aqui, ela falou que tem uma saudade do seu bolo fofinho, que ninguém faz o bolo.
e assim foi amolecendo. Quanto tempo você acha que demorou para as duas fazerem as pazes? Porque tinha uma pessoa para pacificar. E decidiu não levar aquilo que não valeria a pena. A Bíblia diz que nós somos pacificadores. Nós somos pessoas que pacificamos, abençoamos, aconselhamos, oramos. E Paulo depois ele fala assim, sabe o que é praticar as boas obras? Sejam cordiais. Aí fala, depois de cordiais, fala, dando provas de toda a cortesia para com todos. Sabe o que é isso? Ele está falando assim, irmãos, se você tem Jesus, você é de Jesus, então seja gentil, seja amável, seja educado. Nós precisamos de usar as palavras mágicas, amados. Muito obrigado, por favor, me perdoe, sinto muito. Paulo, ele está escrevendo uma carta, não tinha e-mail, não era fácil, era escrevendo, falando destas coisas que às vezes nós desprezamos entre os irmãos, entre os colegas de trabalho e dentro da nossa própria casa. Como diz aquele pastor Carlos Duarte? Cláudio, isso. Ele fala que parece que depois que casa, os bichinhos crescem. Antes meu gatinho, depois que anta. Gatinho para anta, né? Minha pombinha, e agora é outra palavrão. Cresceu os animais. Perdeu a gentileza. Perdeu a cortesia. Sendo que com quem que nós vivemos mais? Nós vivemos com tão poucas pessoas no dia a dia. Irmãos, e não adianta você ficar dizendo assim, não, tem que tratar todo mundo do mesmo jeito. Não tem como você tratar todo mundo do mesmo jeito, que você não tem nem oportunidade, nem pode. Eu só durmo com uma pessoa todo dia, que é o meu marido. Não é com a outra, é só aquela. Então tem um tratamento único. É só aquela pessoa. Que às vezes um fala para o outro, né? Vai apagar a luz. Puxa vida, é mesmo, tem que apagar a luz. Essas coisas assim. Tem que fechar a porta do banheiro por causa da claridade. Fechou a porta da cozinha? Não tem essas. Como que você vai ter um outro diálogo? Então você está com aquela pessoa, você acorda com aquela pessoa, você vê aquela pessoa desarrumada, arrumada, cabelo para cima, para baixo, roupa velha. Tudo. E aí, o que você vai fazer para que a sua viagem seja mais leve, mais agradável? A Bíblia está ensinando, amados. Olha como a palavra de Deus é tão maravilhosa. A palavra do Senhor, ela fala sobre tudo. Sobre como se vestir, como tratar o outro, como trabalhar, como tratar o seu subordinado, como tratar o seu superior, como lidar com os policiais, com as autoridades, com os governantes, como lidar com o nosso vizinho, como lidar com a nossa criança, como lidar com o nosso velhinho, o nosso ancião. Que palavra maravilhosa! Por isso eu fiquei tão feliz quando Davi veio me mostrar o plano de leitura. Pastor, eu terminei todo o livro de Gênesis hoje, marquei o último quadradinho. Vai ganhar, sim, uma caixinha de chocolate. Eu sei que muitos aqui terminaram, mas eu não me engano, não. Eu sei que muitos de vocês não leram o livro de Gênesis. Por que não leram? Porque não tiveram tempo? Não, porque não quiseram. Porque não priorizaram. Porque por algum motivo não quiseram ser gentil ou obediente àquilo que vai lhe trazer coisas boas, amados. Conversão é isso. Conversão é deixar Deus transformar o nosso espírito de tal maneira que possa refletir nas nossas vidas. Que possa refletir nas nossas vidas com pequenas gentilezas, como ele está dizendo, boa obra, ser pacífico, cordiais,
ser cortês para com todos, pois nós também no passado, nós éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, né? Escravos de paixões, de prazeres, vivendo em maldade, vivendo com inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros, mas quando se manifestou a bondade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, foi através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Gente, quando as crianças corriam para sentar no colo de Jesus, e os discípulos iam lá e tentavam tirar as crianças, crianças são muito inteligentes. Elas não vão se aproximar de gente áspera, rabugenta, que não gosta delas. Criança tem uma anteninha ligada. Aqueles vovozinho, ranzinhos, o chatinho, que, nossa, se o neto for lá e cria uma confusão, porque você sabe que criança às vezes, né, age como criança mesmo. E a gente tem que ter paciência para ficar ensinando a eles os espaços, o que não pode brincar, o que pode brincar, o que não pode bagunçar, o que é permitido ou não, porque eles são criança. Mas eles entendem perfeitamente quando um adulto se preocupa com eles. Como eu já falei, que se os diáconos estiverem na frente na igreja, a equipe de acolhimento na frente da igreja, e entra um casal com 3 crianças, com 2 crianças, você está lá no acolhimento, você estende a mão, cumprimenta o pai e cumprimenta a mãe, e às vezes aquela criança até estendeu a mãozinha, mas você não considerou importante. Cumprimente essa criança. Sabe por quê? Porque uma criança que conhece Jesus, ela tem a vida inteira para servir a Deus. E um velhinho que conhece Jesus, ele não tem muito tempo para servir a Deus. Está se tratando de uma vida inteira. Uma criança que é acolhida, uma criança que é olhada nos olhos, uma criança que recebe um abraço, que recebe um sorriso, que recebe um cafuné, né? E nesse ambiente da igreja, ela vai querer voltar. Olha o que aconteceu com o meu neto, lá em Curitiba. Eles foram visitar uma das igrejas lá em Curitiba, e lá tem um espaço, quando termina o culto das crianças, até os pais pegarem as crianças, tem um espaço com brinquedos, pula-pula, escorregadora, rodinha, sabe? É um lugar assim que o pastor teve uma ideia lá para fazer, e meus netos não tinham ido nesta igreja ainda. E eu tenho um maiorzinho, que é o mais, né? Quando foram lá, terminou o espaço, foram brincar, e cada pai foi lá pegar o seu filho, enquanto o pai está conversando ali com o irmão, uns demoram um pouquinho mais, mas ninguém sai sem o pai buscar. Quando chegou no outro domingo, ele falou assim: pai, vamos lá naquela igreja de novo? Aí o meu genro falou assim: ah, não, aquela igreja é muito longe, gasta muita gasolina para chegar lá, vamos nessa aqui pertinho. Aí ele falou assim: pai, vamos lá que eu dou a minha mesada para botar. Olha, irmãos, queria dar as suas economias para botar a gasolina. Por quê? Porque foram tão recepcionados, foram tão amados, gostaram tanto. Criança é interesseira, não é só mulher não. Diz que mulher só quer casar com homem rico. Não é só interesse não, porque às vezes é muito difícil ter um filho com alguém que não quer nem ajudar a comprar o leite. Ainda dá no pé e você fica sozinho. Criança sabe a diferença em onde um ambiente foi preparado para ela. Nós precisamos de criar esse ambiente. Não é só na igreja, irmãos, mas também na nossa casa.
Na casa da vovó, do vovô, do papai, da mamãe, do tio, da tia, cuidar essas nossas crianças para que não sejam abusadas, para que não sejam desrespeitadas, para que não passem por situações que vão marcar a vida e não vai marcar de uma forma favorável, porque os adultos não estão dispostos a facilitar a vida desta criança. E quando a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos, para com todas as pessoas, demonstrar o Senhor que está nas nossas vidas, a obra de Jesus Cristo no nosso espírito, através de pacificar, através da cortesia, através do respeito, através de ser cordial, através de boas obras, porque isso vai agradar a Deus, não é agradar a outra pessoa. Às vezes a outra pessoa nem merece tanta gentileza, mas não é disso que a Bíblia está falando por causa que Jesus está dentro de você e Ele é tão maravilhoso que agora Ele vai sair de você através das atitudes. É muito bom conhecer a palavra de Deus, né? É assim maravilhoso demais. E diz assim, e Ele nos salvou, não porque o que você fez, mas tudo Ele fez por você, e agora a forma de agradecer a Deus é deixar Jesus viver através da sua vida, porque Ele viveu nesta terra muito pouco, mas Ele pode viver através de você. É aquilo que nós falamos, amados. Você perguntar para sua esposa, você é amado por Deus através de mim? E a mulher perguntar para o marido, você é amado por Deus através de mim? Imagina você perguntar a seus filhos, vocês são amados por Deus através de mim? Porque nós somos o canal do amor de Deus. Nós podemos ser grandes bênçãos na vida das pessoas, né? E a Bíblia continua falando, Ele nos salvou mediante isso, fiel é esta palavra, e quero que vocês falem ousadamente a respeito destas coisas, para os que creem em Deus, se empenhem, olha irmãos, para que aqueles que creem em Deus se empenhem na práticas de boas obras. Sabe o que é se empenhar? Acordar, puxa, amanhã vai começar uma nova semana. O que eu posso fazer para praticar uma boa obra? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para o meu esposo? O que eu posso fazer para a minha esposa? O que eu posso fazer para um filho, para uma filha? O que eu posso fazer para o meu pai, para a minha mãe? Porque a Bíblia está falando se empenhe. Sabe o que é se empenhar? Leve a sério isso. Vamos fazer alguma coisa incrível. Uma obra grandiosa para que as pessoas falem, nossa, nem acredito nisso. Ou então, o que aconteceu com esse fulano, né? Já imaginou? A esposa começa a vir para a igreja, o marido nunca veio para a igreja, mas de repente, esse marido começa a perceber, peraí, depois que essa minha mulher começou a ir nessa igreja, ela está bem melhor. Ela parou de brigar comigo, de xingar, quando eu deixo a toalha lá no banheiro molhada em cima da cama, o sapato fora para o lugar, vira o tapete para o outro lado, e aí, né, não bota comida para o cachorro, não ajuda com o lixo. Ela está tão quietinha. Será que ela está com uma segunda intenção? Você não está com segunda, você está com terceira, quarta, todas, que você quer trazer essa pessoa para caminhar, para vir para a igreja com você. E como é possível? Eu preciso de me empenhar para que vejam Jesus através da minha vida em boas obras. Amém, amados? É o que está escrito aqui. Eu não estou pregando nada de mim. Empenhe na práticas de boas obras. Não dizer assim, eu não sou salvo através das boas obras. Você não é salvo, mas quando se torna salvos, as boas obras que você pratica mostram Jesus na sua vida, e outras pessoas vão dar glória a Deus por sua vida, porque você se tornou agora um facilitador, um pacificador, uma bênção. Aconteceu algo tão grande em você que você está melhor. Você está mais gentil, mais educado, mais trabalhador, mais prestativo, mais agradecido a Deus, mais entusiasmado. Porque é isso que o Senhor faz nas nossas vidas. E estas coisas, ele diz aqui, estas coisas são
excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Por isso que eu gostei do videozinho no começo da menininha Vitória. Quem mandou para mim foi a esposa do Rubens. Eu até agradeci muito, porque foi uma irmã que mandou para ela, e ela pensou, vou mandar para a pastora, que ela vai gostar de ver essa menininha, né, de 10 anos, entrar numa canoa, remar, ir atrás dos coleguinhas, fazer um estudo bíblico por semana. E quando perguntaram por quê, foi porque ela falou, eu quero que eles vão para o céu comigo, porque eles são meus amigos. Quem que você quer levar para o céu com você? Quer ir sozinho? Não vai ter graça. Não tem graça. Já imaginou, você consegue uma bênção e não tem com quem compartilhar? Quando acontece uma coisa boa na sua vida, você quer contar para alguém. Eu amo ouvir testemunhos. Hoje de manhã, no culto pela manhã, eu ouvi um testemunho. Tem uma irmã que vai dar um testemunho no próximo domingo, ela já falou. A gente tem as manhãs de consagrações, e tinha pouquinhas pessoas no culto, tinha 27 pessoas, mas o culto estava tão gostoso, sabe? Louvor agradável, os irmãos felizes, a irmã foi lá e testemunhou, e os outros ficaram felizes, e alguém já ficou conversando com o outro. Olha para você já recebeu uma bênção. Uma não, muitas. Por que valorizar as coisas ruins, ressaltar as coisas ruins? Superendeusar um problema, deixar ele ser maior do que ele é, e as boas obras serem sufocadas. Olha, irmãos, a gente tem que ler mesmo a palavra de Deus, porque nós temos que melhorar neste mundo. Aqui é uma escola, e vamos aproveitar a oportunidade para a gente ser aprovado. Vamos aproveitar esta oportunidade para a gente cuidar de uma outra pessoa. Até da nossa casa. Às vezes as pessoas levam tanto tempo para dar um presente para a sua casa. Mas que casa? Como é que eu vou dar um presente para a minha casa? Irmãos, pense bem. Quando você compra um lençol novo para a sua cama, você está dando um presente para a sua casa. Está ou não está? Arrumando a cama, botando aquele lençol assim, novinho, né? Dá uma satisfação. Quem gosta de flores, sei lá, plantar um vaso, molhar, cuidar, ajeitar. É criar um ambiente favorável aonde você vive. A minha mãe, ela dizia assim, olha, minha mãe, ela aprendeu a ler na Bíblia, depois que se converteu. Meu pai nunca frequentou escola, ele conseguia ler juntando as palavras e soletrando. Eram analfabetos. Conseguiram decorar como fazer o nome para tirar a identidade, porque não queria botar o dedo. Mas tem palavras que a minha mãe dizia que eu nunca esqueci. Coisas assim simples que, com a idade vai chegando, você vai lembrando. Minha mãe dizia assim, minha filha, sabe quem é que tem que recepcionar as pessoas que chegam na nossa casa? Ela dizia, são as flores. A gente tem que ter um jardim, para que quando as pessoas chegarem na sua casa, ter um vaso de flor lá na frente, recepcionar. Ela não usava essa palavra que ela não conseguia, ela falava receber. E eu ficava assim, não conseguia entender isso, sabe? Eu lembro que uma época nós moramos num sítio bem distante, e lá na porteira, lá na cerca, minha mãe ia lá e plantava uns pés de plantas que subiam na cerca, aquelas trepadeiras. Essas primaveras que tem tanto aqui em Boa Vista, e por causa do sol, é o lugar onde ela fica mais bonita em todo o Brasil. Minha mãe, um dia, ela levava um galinho de planta, pediu uma mudinha, eram essas coisas, porque tinha esse entendimento. Vamos fazer o lugar que nós moramos mais agradável, porque nós vamos para um lugar muito lindo, que a Bíblia fala que tem jardins, rios de águas transparentes, muros maravilhosos, arquitetura diferenciada, e que o Senhor Jesus falou assim, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Qual é o maior sonho do brasileiro? É ter uma casa própria. E o que é que
o Senhor Jesus fala para nós: eu vou preparar para você uma morada de excelente, e eu vou buscar vocês para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, irmãos, nós somos estrangeiros aqui nesta terra. Aqui não é o nosso lugar permanente. Nosso coração não pode estar plantado aqui. Você pode ter uma casa boa, você pode ter um transporte, você pode ter móveis bonitos, você pode tudo, porque o Senhor te abençoa. Mas aqui não é o seu destino final. E enquanto nós não estivermos lá, o nosso modelo é Jesus Cristo. E Ele diz: aprenda comigo, porque sou manso e humilde de coração, para lhe ensinar. Não se preocupe, que Jesus não vai ensinar você dando beliscão, dando cloque na sua cabeça. Isso é o pessoal aqui da terra que faz isso. Ele é manso e humilde, e Ele ensina você até você aprender e mudar de lição. Você quer ser um aprendiz com Jesus? Um discípulo com Jesus? Melhorar com Jesus? Melhorar tudo na sua vida, com empenho. Temos que nos empenhar em fazer o melhor para o nosso Deus. E aí nós vamos desfrutar do melhor desta terra. Porque a Bíblia diz: se você quiser, e se você me ouvir, e se você me obedecer, eu vou te dar coisas boas ainda nesta terra. Você não tem que ir para lá. É a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, o reino do Senhor desce até a sua casa. E aquele lugar, por mais simplesinho que seja, vai ser para você um lugar muito aconchegante, muito abençoado, onde suas forças serão reanimadas, onde você vai ter um encontro com Jesus.